Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar um pouco para vocês sobre imagem da vascularização cerebral. Então, como é que a gente avalia a vascularização cerebral na prática? Basicamente, a gente pode usar a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Ambos os exames a gente pode solicitar a angiorressonância arterial cerebral ou a angiorressonância venosa cerebral e a angiotomografia arterial cerebral ou a angiotomografia venosa cerebral, dependendo do tipo do vaso que você quer estudar. E quais são as indicações, né? Quando é que a gente pede esses exames na prática? Existem várias indicações, pessoal. As mais comuns, né? A mais comum de todas, eu diria que é uma suspeita de AVC, por exemplo. Mas a gente ainda pode solicitar para ver grau de estenose de uma artéria, ver se tem aneurisma, ver se tem uma formação arteriovenosa ou uma trombose venosa. Sobre a angiorressonância magnética, né? Basicamente, existem duas sequências que a gente olha. Se você vai fazer uma angiorressonância arterial, a sequência que você vai fazer chama 3D TOF. Essa sequência ela mede fluxo rápido dentro do vaso. Então, se você tiver fluxo rápido, ele vai ficar branco nessa sequência. E atenção, pessoal, não tem necessidade de injetar contraste. Veja só, não precisa de contraste nessa fase. Se você for fazer uma anjo venosa, precisa de contraste. E na ressonância, a gente utiliza o gadolínio. As principais vantagens da angiorressonância é por ser um método não invasivo, não ter radiação ionizante e não ter necessidade de contraste se o paciente vai fazer apenas uma angiorressonância arterial. E a desvantagem é que você não consegue visualizar tão bem a composição da placa. Então, exemplos aí, né? Um estudo arterial, tá? Que é essa imagem que você tá vendo aí. Você tá vendo um 3D TOF, um exame sem contraste. E o estudo venoso, a imagem aí do lado, é um T1 pós-contraste. Então, você faz a sequência T1, administra contraste e consegue fazer essas reconstruções tridimensionais, certo? Então, o T1 é sempre com contraste. A ressonância fase venosa é sempre com contraste, tá certo? E no pescoço? Bem, no pescoço é sempre com contraste, pessoal. Então, sempre tem um pós-contraste e a gente vai fazer reconstruções, tá certo? A angiotomografia. A angiotomografia é um método que utiliza a tomografia como princípio básico, radiação ionizante, e você precisa utilizar contraste, e nesse caso é o iodo que a gente utiliza. Então, você também consegue fazer reconstruções tridimensionais. As principais vantagens é um método não invasivo, tem maior disponibilidade, inclusive maior do que a ressonância, tem um menor custo, o valor do exame é mais barato, tem um menor tempo de exame, né? Você consegue estudar o exame de forma bem rápida, em um minuto, e você visualiza bem a calcificação e a composição da placa. A desvantagem é que você utiliza radiação e tem contraste iodado, né? E o contraste iodado, ele é mais alergênico e mais nefrogênico. Então, um exemplo aí de uma angiotomografia para vocês verem, percebam que você vê bem o cálcio, né? Então, o cálcio aí da calota craniana está muito bem visto, né? Às vezes, dependendo da região que você quer avaliar o vaso, isso pode te atrapalhar um pouco. A ressonância a gente já consegue eliminar os vasos e você consegue reconstruir apenas a parte arterial ou venosa. Exemplos de angiorressonância arterial. Então, isso aqui é uma reconstrução, né? Isso é um 3D TOF, é uma sequência 3D TOF, numa reconstrução tridimensional, e você consegue observar aí o polígono de Willis, né? Tem o polígono de Willis que é composto por comunicante anterior, cerebrais anteriores, carótidas internas, cerebral média, comunicantes posteriores, né? E cerebrais posteriores. Uma reconstrução da região cervical, né? Você percebe aí o arco aórtico, o tronco braquicefálico, a carótida comum esquerda, subclave esquerda. Do outro lado, né? A bifurcação do tronco braquicefálico em artéria subclave direita e artéria carótida comum direita. Além disso, artérias vertebrais, direita e esquerda. E quando a gente começa a subir, você vê que tem a bifurcação da artéria carótida comum em artéria carótida interna e externa, né? O bulbo, essa região que é mais dilatada. Outras reconstruções para vocês acompanharem. O polígono de Willis visto de forma mais ilustrada e esquematizada, né? Artéria cerebral anterior,
direita e esquerda, comunicante anterior, carótidas internas, cerebrais médias, cerebrais posteriores e a basilar, que é composta pelas artérias vertebrais. Mais uma reconstrução para vocês verem, né? Polígono de Willis, onde que ele fica localizado. As áreas de irrigação de cada artéria, né? Basicamente, pessoal, todas essas áreas vermelhas, elas são irrigadas pela cerebral média. E com isso, né, quando você tem um infarto desta região, grande parte do cérebro morre e áreas muito eloquentes morrem. Então, o polígono de Willis, como a gente já viu, né, esses são os componentes do polígono de Willis. Mais uma imagem legalzinha para vocês terem em mente, tá certo? Pra vocês estudarem, né? Uma reconstrução 3D TOF também do polígono de Willis, bem bacana. Outra reconstrução do polígono de Willis, né? Mostrando bem as vertebrais, basilar, né? As cerebrais posteriores lá em cima. E antes delas, as cerebelares superiores, só para vocês saberem disso, né? Mais visões, né? Tridimensionais, artéria carótida interna, cerebral média, cerebrais anteriores. Vista numa visão em perfil, né, num plano sagital. Mesma vista de um plano também mais inclinado, mais perfil. E falar um pouquinho da anatomia venosa, né? A anatomia venosa, você vai ter o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, seios transversos e sigmoides. E esses seios ficam assim distribuídos. O sagital superior fica lá em cima, o sagital inferior no meio, né? Ele se junta no seio reto e acaba formando a região de confluência dos seios, que a gente também chama de tórcula. E daí eles vão seguir para o seio transverso, o seio sigmoide e jugular. A angiorressonância venosa, uma reconstrução, né? Perceba uma reconstrução bem interessante, né? Seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, tórcula, seio transverso sigmoide. Mais uma vez, mais uma reconstrução bem bacana. É comum, pessoal, haver assimetrias entre os seios transversos e sigmoides, do lado direito e esquerdo. É muito comum isso, tá? Não é porque é assimétrico que é doente. Agora, quando você começa a ter falha de enchimento, aí sim é sinal de trombose. E vamos para o primeiro caso clínico, tá? É uma paciente de 48 anos, sexo feminino, com história de cefaleia recorrente, apresentando mudança de padrão, tornando-se de forte intensidade e agora com alteração visual. Ao exame de angiorressonância magnética arterial, né, observe o que aconteceu com ela, né? O que é que você observa aí, pessoal? Na região da artéria comunicante anterior, tem uma bolotinha aí, certo? Não é pequena não, é grande, tá? Isso é o que a gente chama de aneurisma. Então perceba que o local, o ideal é que não tenha nada, que seja só um vaso reto e aí tem uma bola, né? É assim que a gente vê um aneurisma. Segundo caso, uma paciente de 25 anos, sexo feminino e uso de anticoncepcional oral, apresentando cefaleia súbita e o mais importante, não cede às medicações que ela geralmente utiliza, tá? Então, a angiorressonância venosa, o que você observa é uma falha de enchimento, aí sim, uma falha de enchimento do seio transverso e sigmoide esquerdos, tá? Então, perceba que tem uma trombose aí, tá bom, pessoal? E uma outra visão, né, no seu sagital superior, também um trombo, né, um trombo bem extenso. O seu sagital superior, na porção mais anterior dele, ele tá pérvio, mas na região mais medial e posterior, você percebe que tem uma falha de enchimento, trombose. E por fim, o último caso, não, ainda temos outro caso. Então, esse paciente é um paciente de 65 anos, hipertenso, que apresentou uma hemiplegia direita súbita, certo? E aí, nesse caso, pessoal, a gente tem que pensar em AVC. Sempre que você tem um déficit agudo, tem que pensar em AVC. E é isso que você faz uma tomografia, né, que é esse exame aqui da sua esquerda, e você observa que tem uma região, né, hipodensa em território de artéria cerebral média esquerda, né? E quando você faz a angiotomografia, você percebe bem claramente que tem essa falha de enchimento.
isso é claro, né, de AVC, né? Tá tendo um entupimento desse vaso por um trombo agudo. Tá bom? Então, é um AVC em território de artéria cerebral média no segmento M1, que é o primeiro segmento dela. E o último caso clínico, um paciente de 59 anos, sexo feminino, diabética, apresentando quadro súbito de hemiplegia direita, realizou o exame de ressonância de crânio e de ressonância arterial de crânio. E aí, só para mostrar para vocês, esse caso em questão, você tem um AVC, né, da região da artéria cerebral anterior esquerda. E perceba na seta que existe sim uma falha de enchimento dessa artéria que está causando esse AVC, tá certo? Essa sequência que a gente está estudando aí na letra A e B é a sequência de difusão. É uma sequência que ela começa a brilhar, né? Na hora que você começa a ter o AVC em questão de minutos, tá? Então, só mostrando a área que está sendo isquemiada com essa oclusão da artéria cerebral anterior esquerda. Ok? Ok, pessoal, tudo de bom.